Olá, pessoal. Meu nome é Dini Dávila. Eu estou aqui para participar dessa quarta edição do Despertar da Consciência. Muito feliz de poder fazer parte desse movimento, de integrar com essa turma maravilhosa de terapeutas, de pensadores, tanta gente legal. Eu fiquei olhando ali aquele grupo reunido e essa jornada, essa caminhada nossa desse despertar de buscar estar levando mensagens, informações e também aprendendo muito. Tem uma troca imensa entre nós, entre aqueles que estão para nos ouvir e nós que estamos aqui para palestrar. E é um aprendizado gigantesco, principalmente quando a gente interage presencialmente, também como é a proposta dessa jornada imensa e maravilhosa que é feita. E vou trazer um pouquinho do meu trabalho para quem não me conhece, dar uma pincelada rápida. Estou aqui com a expansão energética extradimensional aqui acima. E o que é a expansão energética extradimensional? Como é que ela soma, como é que ela agrega nesse trabalho de despertar da consciência hoje? Como é que ela foi pensada para que nós uníssemos forças e ferramentas para entregar a vocês nesse, nesse trabalho que a gente sai da teoria e vai muito mais para a prática, de botar em prática o que é a consciência, muito mais do que isso, o que faz a consciência, o que a gente pode fazer com a consciência. Porque dentro do que eu acredito, é, é muito legal a gente ter o conhecimento, a gente estudar sobre consciência. Hoje, sabemos que não existe ainda uma definição pré-estabelecida dentro do mundo científico sobre a questão da consciência. E, mas, muito mais do que isso, é nós sabermos o que nós precisamos fazer com a consciência. O que a consciência nos dá para que a gente coloque em prática o que nós chamamos de expansão, o que nós chamamos de despertar, o que nós chamamos de desenvolvimento dos trabalhadores da luz, daqueles que se colocam aqui em pró dessa melhora, não só do autoconhecimento nosso, mas do todo, porque estamos todos interligados. Então, a ideia da expansão energética extradimensional me veio através da quebra de paradigmas no campo dessa expansão, onde todo mundo, todos podem acessar o campo mórfico, o campo consciencial, o que chamamos de malha cósmica, o vácuo quântico, tão bem definido por Nassim Haramein. A, a nossa missão mais importante hoje é mostrar que a projeção de consciência ela está disponível para todo mundo. E a manipulação do que a gente chama de energia vital, ela vem dentro desse pacote através, em prol da reestruturação e o equilíbrio do corpo físico e dos corpos sutis, do corpo energético, que no final das contas é uma coisa só. E a gente pode ver isso com uma abordagem mais profunda, né, através de todo o estudo do eletromagnetismo, da gravitação, e ancorando de forma consciente todas as energias que estão chegando. E a gente sabe que estamos aí presenciando o nosso ciclo solar 25, essa mudança de eixo magnético terrestre, que está aí já na boca dos físicos, dos maiores físicos que nós temos aí dentro do nosso planetinha, e entendendo qual é o nosso verdadeiro propósito como trabalhadores da luz. Essa base teórico-científica ela, ela tem os princípios da física quântica e uma bagagem de autoconhecimento no entendimento do que é ser. Porque hoje eu estou, Dini, nessa passagem pela Terra, mas nós somos muito mais do que estamos aqui. Nós somos existências que já vivenciamos outras realidades e que essas realidades, hoje mais do que nunca, se fundem através do acesso à nossa consciência, através desse adquirir, readquirir de consciência, melhor dizendo, né? Um ser universal, conectado ao todo, ao cosmos,
um ser universal que entende que esse corpo é um universo, que as nossas células, se nós formos enxergar analogicamente falando, são planetinhas que estão aqui dentro desse imenso universo que somos nós. E nós podemos, através da confiança, do acreditar e da fé em você mesmo, dar comandos a todo esse universo. Nós somos deuses. Vós sois deuses, como já dizia o Salmo 82. Isso tem uma verdade muito grande, né? E se desprendendo dessa premissa religiosa, mas sabendo que existe muito embasamento, existem muitos fatos ali que corroboram para todo esse discurso de se desprender, de nos desprendermos do que a gente chama de premissas de formatação dentro da Matrix. Onde a gente chega até a falar sobre essa questão da lei da atração. A lei da atração, ela vem aí por muitos gurus da autoajuda com essa premissa de cocriação da nossa própria realidade, e isso se torna muito real a partir do momento que a gente entende que o vácuo quântico, que essa malha energética que nos permeia, que está aí à disposição com toda a informação que existe no campo para trazer esse conhecimento para nós. E é onde a gente vai resgatar e a gente vai conseguir entender melhor qual é o nosso papel fundamental dentro desse planeta e dentro da existência do universo em si, porque a gente sai de espaço-tempo, a gente sai dessas premissas que nos amarram ao concreto, que nos amarram àquilo que a gente chama de realidade 3D, que é uma realidade onde a gente puxa muito para os cinco sentidos, o tato, visão, olfato, audição e paladar, onde a gente entra no sentido, no campo da intuição, onde a intuição passa a ser o primeiro sentido, a intuição que vem através dos insights, que vem através do acesso a esse campo consciencial, a intuição que nos faz pegar toda essa informação e trazer para cá, sem o filtro, sem o ruído da mente. E é interessante quando a gente fala aquele ditado que a mente mente, porque através dessa passagem pela mente, se a gente deixar muito tempo pairando ali, nós vamos colocar, e isso já é quase que automático, conceitos e preconceitos já pré-estabelecidos por toda essa vivência nossa de agora e de vidas passadas também. É, é, é interessante a gente entrar nesse ponto, porque essa parte da formatação quem já estudou constelação, entende um pouquinho dessa premissa. Se você for pegar o próprio budismo com o karma e o dharma, tudo isso que está pairando no nosso campo é uma forma da gente mudar um pouco de enxergar, né? E o enxergar dessa desse engessamento que nos colocam sobre questões que estão ali, de traumas ou de vivências passadas que podem estar refletindo hoje na nossa caminhada. O karma visto como uma coisa que a gente precisa resgatar ou precisa aprender. É, se a gente olhar um pouco a questão do está errado e a gente tem que fazer o certo, a gente tem que consertar, né? O karma é aquilo que você fez de errado lá atrás e hoje você precisa estar ali para aprender. Se a gente colocar de uma forma que a gente pode olhar diferente para isso, diferente no sentido de que nós somos aqui alunos matriculados em Harvard, né? A Terra é uma grande universidade, onde nós nos dispusemos a estar aqui para aprender e para adquirir bagagem, adquirir conhecimento, para expandir o nosso ser, para expandir a nossa energia. E daí, tudo isso que nós trazemos de desafio, que a gente pode tranquilamente chamar, se quiser, de karma, né? Chamar de missão de alma, seja o nome que a gente for dar,
se transforma numa lição de conhecimento, e não num castigo em si, mas numa lição de conhecimento para que a gente se aprimore cada vez mais. E são esses desafios lançados por nós mesmos que vão nos fazer entender melhor da nossa missão, entender a nossa capacidade de mudar, de alterar até mesmo o nosso próprio destino. Porque aí a gente entra num assunto aí mais profundo, que é a questão das linhas temporais, né? Se a gente enxergar. Hoje nós temos aí, desde 2012, falando sobre linha temporal, não sei se vocês já ouviram falar sobre o projeto Looking Glass, que é interessante trazer esse embasamento, que é onde visualizadores remotos atuaram e conseguiram perceber isso um pouco antes de 2009, a gente pode dizer mais ou menos isso, não tem aqui uma data pré-estabelecida, que existia uma unificação de linhas temporais dentro do enxergar do futuro, que essa é a função de um visualizador remoto, né? Acessar o campo consciencial, que é uma coisa que nós fazemos através da projeção de consciência, mas com embasamento de metodologia científica mais forte, mas é basicamente isso. E esses visualizadores remotos, que também são chamados de psionics, né? E eles não conseguiam ir além de 2012. E 2012, como muitos de nós sabemos, foi uma data aí cabalística do fim do calendário maia. E, na realidade, de fim, a gente sabe que não existe essa questão da finalização. Existe uma mudança, um recomeço, uma reestruturação, assim como a gente pega o Apocalipse, que não tem nada a ver com catastrofismo em si, e sim com a palavra no seu amplo significado de revelação, né? E aí, dentro dessa questão, dessa unificação que eles enxergaram a partir de 2012, que a gente vê uma linha temporal se consolidando num caminho único para o planeta, é que a gente entende essa finaleira de jogo que a gente está e esse alterar de, de realidades que começam a se fundir e nos trazer aqui para o campo consciencial uma visão muito mais ampla de nós mesmos, dessas existências todas que corroboram no hoje, no agora, né, para que a gente consiga colocar tudo aquilo que nós aprendemos durante vidas e vidas, durante existências e existências, em prática, que é o que nos grita como trabalhadores da luz, assim, o tempo todo, qual é a minha missão dentro dessa jornada terrestre, dessa jornada terrena. O que que eu vim fazer aqui com essa sensação de urgência, de nos colocar a serviço do outro, de nos colocar a serviço dessa ascensão planetária? Isso bate muito forte na gente. E eu posso falar por mim que em 2020, aí, como a gente no canal, a gente precisa usar aqueles termos da pandequimia, que é a pandemia, com a vinda da pandemia, isso acabou eclodindo de uma forma muito intensa, que foi onde a Terra parou e nós tivemos aí o tempo necessário para muitos, foi aquele tempo de mergulhar nesse autoconhecimento, da gente olhar um pouquinho para nós. E é muito sobre isso, é sobre nós enxergarmos essa questão da missão em si. O que que eu vim fazer aqui? E eu posso dizer para vocês que assim, o pouco que a gente faz todos os dias, a nossa simples presença, energeticamente falando, já faz uma diferença absurda, porque isso reverbera no campo onde nós estamos, reverbera no campo das pessoas que estão à nossa volta. É uma alteração frequencial. Gosto muito de utilizar uma frase maravilhosa, sou apaixonada por Nikola Tesla. Eu falo para os íntimos Teté, que ele fala que
tudo no universo, se você quer conhecer todos os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E é isso, porque nós somos energia, nós somos seres eletromagnéticos. E o nosso campo, ele se funde, ele se interliga ao campo do todo e vice-versa. E a gente se intercomunica. Tem um filme que eu gosto muito, eu não sei se vocês já viram, é o Avatar. Os filmes de Hollywood são cheios de programações preditivas, mas o Avatar ele traz um conhecimento muito grande com relação a essa interligação quando a gente fala da ewa, da árvore que eles se conectam e se interconectam. Então, se nós nos olharmos dessa forma, interconectados através dessa grande malha, dessa grande rede, nós vamos entender muito melhor o nosso papel aqui nessa jornada, um papel de intercomunicação, onde sim a responsabilidade da gente é enorme com relação a gente se interligar com o outro e nós nos preocuparmos, né, com a questão do serviço ao outro, nos preocuparmos com o outro. E o porquê dessa preocupação? Porque o campo do outro também reverbera no nosso. Então, a partir do momento que a gente consegue enxergar essa nossa função dentro de todo esse universo, desse multiverso, nós entendemos que essa parte do qual é a minha missão já está muito bem desenhada, porque a tua simples presença já é uma missão gigantesca. Um simples abraço que você dá numa pessoa, quando você está passando numa loja ou no mercado e você vê uma pessoa, uma caixa de supermercado que você vai passar ali suas compras, você vê aquela pessoa tá triste, tá aborrecida com alguma coisa, você dá um sorriso, você dá uma palavra de carinho, de afeto, independentemente de como essa pessoa vai reagir. Mas você faz isso com o coração e você consegue mudar a energia daquela pessoa, porque era exatamente daquilo que ela estava precisando, de um carinho, de um olhar terno. Essa é a tua missão. Essa é a missão do hoje, do agora. E a gente se despojar dessa preocupação de uma grande missão já nos solta mais, já nos faz andar e percorrer um caminho gigantesco dentro dessa ascensão, desse despertar da consciência. E ter consciência de que nós somos eternos, de que nós somos existências divinas, de que a morte, ela foi colocada como uma tremenda de uma arma de medo para que nós nos olhássemos e não entendêssemos essa questão da infinitude, e sim tivéssemos uma noção de finitude da vida e uma urgência de viver muito grande, e isso nos traz automaticamente ansiedade, preocupação, um medo, gera esse medo do desconhecido, né? E tentaram de todas as formas fazer com que a gente sempre caísse, né, nessa roda de samsara, desse medo envolvido no nosso dia a dia, envolvido em todas as nossas questões. E esses transtornos psicológicos que a gente vem observando, as travas, síndrome do pânico, depressão, tantas outras coisas, começam a ter um significado diferente a partir do momento em que você enxerga e que você acopla. Não é só enxergar, porque a gente precisa trazer para nós, precisa interiorizar e acreditar que não existe morte. O que existe é uma passagem dentro dessa nave que a gente tem, que é o nosso corpo físico, e que daqui a pouco a gente vai mudar para um outro tipo de realidade, né? E aqui vivenciar de uma forma muito mais ampla, muito mais completa o que a gente se propõe, que é a busca da felicidade. E aí entra num tema que é muito polêmico, porque o que é a felicidade para nós, né? Nós vamos ali construir castelos de areia, como se diz, né? Dentro do material, é, alcançar uma profissão,
que a gente almejou, ter um trabalho digno, foi isso que colocaram muito tempo para a gente, né? Ter uma aposentadoria que seja boa para que a gente possa ter uma velhice também de qualidade. Então, você trabalha a vida inteira olhando lá na frente, e você vive olhando lá na frente, ou olhando para o passado, das coisas que você deixou de fazer para cumprir aquilo que está lá na frente, e a gente não vive o presente. Ou a gente está vivendo olhando o futuro, ou a gente está vivendo olhando o passado, e a gente esquece de viver hoje. A gente esquece de se olhar, a gente esquece de parar, ir para o espelho e dizer assim: quem eu sou? O que que eu quero para mim? O que que me faz feliz? E sem ser piegas, o que que a gente está em busca? De amor, o tempo todo. Todos nós, todos nós estamos em busca de amor. Até aquele ser que cometeu atrocidades, que está ali, existe aquela centelhazinha, porque ninguém é completamente bom nem completamente mal. A gente transita aí, a gente escolhe, e a gente tem consciência, muitas vezes, dessa transição, né? Entre sentimentos, às vezes, que são de uma frequência mais baixa, dentro da escala de Hawkins, ou frequências mais altas, mas a gente vai transitando, a gente vai oscilando o tempo todo. E isso é normal dentro de uma 3D e dentro de uma 5D também ainda existe essa oscilação. O que nos faz diferentes é o que a gente escolhe, é a nossa escolha, é o livre-arbítrio. Você vai escolher o que para você. Então é a hora que a gente precisa parar e olhar para dentro. O que te faz feliz? O que te faz livre? E isso não tem a ver com questões materiais, tem a ver com o que está aqui, com o que está dentro de você. E começar a prestar atenção nesse órgãozinho que está aqui, que é o coração, e que tem 60 vezes o campo eletromagnético mais forte do que a nossa mente, do que o nosso cérebro. Então, o que que o coração pode fazer? O coração, ele tem neurônios e ele traz, sim, reflexões. E é daqui que sai a nossa intuição. E a gente começa a aprender a ler através do coração. A gente começa a aprender a sentir. E nós não fomos ensinados a sentir. Essa história de sentir com o coração ficava muito figurativa, muita historinha de contos de fadas, né? E não é, é muito real, porque a partir do momento que você sente com o coração, de que você pensa com o coração, você está colocando a tua intuição em prática, deixando a voz da consciência falar. E aí que é essa busca infinita que nós estamos aqui começa a fazer sentido. Porque nós estamos buscando dentro da nossa existência, a gente sai do âmbito do físico e a gente passa para o âmbito do que nós podemos chamar de espiritual, e eu gosto muito mais de falar do âmbito energético. É aí que nós começamos a expandir energeticamente o nosso ser. É aí que a gente começa a entender a capacidade que nós temos, inclusive, de alterar a nossa própria realidade. Tem uma palavrinha que eu gosto muito de usar, que é a ressignificação. Você ressignificar a tua história, você visitar certas coisas do passado, porque, claro, a gente faz essas visitações para entender um pouco mais de nós, um objetivo já traçado, e dentro dessa ressignificação, você traz uma visão diferente daquilo que aconteceu com você. Dando um exemplo prático, é você olhar para uma situação ruim que você tem no passado. Você vai lá olhar essa situação de cima, isso a gente faz dentro da projeção de consciência muitas vezes, né, com premissas até da constelação. Você olha para aquela situação e você muda a forma do colher tudo aquilo que você vivenciou, a forma de você enxergar aquilo. O que que te trouxe de positivo aquela situação? O que que você aprendeu com ela? Quantas coisas você aprendeu dentro de uma situação dita negativa? E realmente
muda você, muda a forma de você caminhar no mundo. Porque dentro de toda a formatação do sistema, nós fomos doutrinados, encaixotados, literalmente, a exaltar o negativo, a colocar o negativo num plano de destaque absurdo na nossa vida. Dando um exemplo prático para vocês, a gente passa um dia maravilhoso, na companhia de amigos, conversando, de família, trocando carinho, né? Seja num lugar gostoso, numa praia, tá na natureza, tá ali vivenciando um dia, bah, sensacional. E a gente pega o carro para ir embora e bate com o carro, né? Ninguém se machuca, foi naquele ínfimo de tempo ali, tá? Uma batida. Amassou o carro, uma questão material. Acabou teu dia. Aquilo tudo que você vivenciou o dia inteiro é apagado no momento que você bate com o carro. Aquela batida toma uma proporção na tua vida gigantesca naquele momento, onde você começa a vivenciar tudo de negativo que a batida trouxe, o prejuízo material, quanto que você vai ter que gastar, porque você não estava contando com isso nesse mês, gerando pensamentos de escassez, que a gente sabe que isso já é quase que automático na gente, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, principalmente os terapeutas holísticos, integrativos, né? A gente tem que trabalhar muito essa questão, e, e é uma questão também da formatação, e entra, né, de uma forma assim, esses pensamentos dentro da nossa mente e que fazem cair a nossa vibração, que geram sentimentos de insatisfação, de raiva, de decepção, e ó, a tua frequência vai bum, 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 vai lá embaixo. E aí é aquela hora que você, opa, o que que é o autoconhecimento? É onde você faz assim, opa, não, eu não vou ficar aqui. Vamos subir com essa frequência? Peraí, eu tive um dia maravilhoso, eu passei horas do meu dia com pessoas maravilhosas, me divertindo, e o carro bateu. Eu tô bem? Tá tudo bem? Como é que eu faço para sair dessa situação? Vou pegar o carro, vou resolver essa situação, né? Se eu não puder resolver agora, eu vou resolver depois, mas eu tô bem. Olha quanta coisa eu vivenciei e olha esse pedacinho de negativo que aconteceu. Isso é ressignificar. Isso é você olhar de forma diferente, né? E às vezes aquela batida pode ter livrado você até de uma situação mais complicada. Então, é a forma de nós enxergarmos, a forma de nós olharmos a nossa vida que vai fazer total diferença na nossa caminhada, na nossa jornada. É mudar a forma da gente pensar. Gente, eu sei que isso é difícil, não é fácil, não é uma questão que você olha assim e você diga, tá calor aqui. Não é uma coisa que você diga que, assim, eu vou gerar essa chave de hoje para amanhã, eu vou conseguir fazer esse trabalho. É, como tem essa questão da formatação, e ela já está não só nessa vida, mas já está quase que impregnada ali, né? Eu falo que incrustado, que a gente tem que tirar, sabe? Aquela sujeirinha que você tem que esfregar, esfregar, esfregar dentro do nosso DNA. A gente vai, né, falar um pouco mais aqui já já sobre isso. E é aquela sujeirinha que você vai ali para, né, tentar tirar. Não vai ser do dia para a noite, mas é treinamento. É treinamento. É você ligar o botãozinho e você começar a perceber esses gatilhos e começar a dizer não para eles. A dizer, eu não vou me entristecer, eu não vou ficar chateado. Por quê? O que que eu tenho de melhor aqui? Primeiro, amor próprio, que é onde a gente tem que trabalhar muito, 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 todos nós. Essa questão do amor próprio, que também nos foi deturpada no sentido de você se colocar em primeiro lugar, muitas vezes a gente se enxerga como egoístas, nós nos enxergamos e nós nos julgamos o tempo todo assim, e não tem a ver com egoísmo, tem a ver com você se amar,
Então, é uma coisa que a gente também precisa mudar, é trabalhar os medos que nos foram colocados aí. E durante muito tempo, a gente não fala nem só dessa existência, mas de vidas passadas, realidades paralelas e, enfim, né? Isso está no nosso campo. Então, trabalhar todos esses medos, quando as coisas vão eclodindo, é o tal do sinalzinho do alerta que você liga e você percebe a oscilação energética. Tadinho, mas como é que a gente liga esse bendito desse botão? Entendendo de frequência. Se resume a isso. Entendendo de frequência que está ligado diretamente a gente entender dos nossos sentimentos. É o autoconhecimento de você começar a perceber quando você sente raiva, quando você está triste, quando você está com pensamentos negativos repetitivos e sair dali. E começar a perceber também quando você está alegre, está feliz, sente amor, sente paz. O que que te causa esse tipo de sentimento, né? Coisas duradouras e o ser grato, o viver com compaixão, o olhar o outro, o enxergar num simples raio de sol que está batendo e está refletindo num vidro e dando aquela explosão, né, de cores maravilhosas quando se forma um prisma, o cantar de um passarinho, sabe? A árvore balançando, eu estou vendo aqui da janela ali, o vento batendo as folhas, ver beleza na vida, ver beleza em você como ser, ver beleza naquilo tudo que você pode fazer por você e pelo outro, com uma energia dadivosa, uma energia divina que vem daqui, que vem desse amor que existe dentro de nós. Todos nós temos essa centelha divina aqui, gente. Então, expandir essa energia em sentimentos sublimes. E a partir do momento que você começa a se conhecer, a se entender, a se perceber, a entender os seus gatilhos, entender o que está acontecendo com você, é onde você vai começar a, a, a tal da expansão energética e você vai poder dar as mãos para o próximo de uma forma muito mais ampla. Porque não adianta a gente querer ajudar o outro se a gente não está se ajudando. Não adianta a gente querer fazer um serviço em prol do outro se a gente não está se autotrabalhando. Pode ser uma coisa concomitante que enquanto a gente está, e a gente tem que estar o tempo inteiro, nós temos que nos autotrabalhar, nos autoconhecer todos os dias, né? E esse trabalho, enquanto você está fazendo em você, você pode ajudar o outro, mas não pode deixar de ser feito por nós. Não pode deixar de ser feito todos os dias. Esse botãozinho tem que estar ligado ali indefinidamente, o tempo todo. E a gente precisa enxergar de uma forma muito mais intensa a nossa própria energia, trabalhando essa questão vibracional, trabalhando esse pairar ou não em sentimentos densos. Porque dentro da frequência da escala de Hawkins, os sentimentos densos, quando você paira, né, nessa energia de baixa frequência, você atrai, nós somos eletromagnéticos, nós somos ímãs. E é por isso que dentro do campo, se você está numa energia mais densa, você vai atrair o quê? Energias mais densas. Se você está muito mais aqui do que aqui, você vai atrair energias muito mais sutis. Isso é a lei da atração, né? Mas ninguém fica só aqui ou só aqui. Nós oscilamos o tempo todo. A questão é se você vai pairar muito mais aqui do que aqui. É esse o grande desafio. Essa é a grande transposição de uma 3D para uma 5D. E é legal da gente falar isso também para desmistificar um pouco, porque quando a gente fala assim de passagem para a nova Terra,
Parece que vai se abrir um portal para uma Fantasyland onde todo mundo vai entrar num mundo de Alice maravilhoso. E não é sobre isso. É sobre frequência. Estar em quinta dimensão ou quinta densidade, estar em quinta dimensão ou quinta densidade, é estar em frequências mais altas mais tempo. Não que seres de quinta densidade não oscilem, oscilam, gente. Quinta dimensão é um degrauzinho da terceira. Quinta dimensão é um patamar que você dá uma subida e ali você tem uma expansão de visão consciencial muito maior, que é o que a gente está trabalhando. Muitos de nós já estamos vibrando há muito em frequências de 5D e até maiores, porque a partir do momento que você começa essa busca do autoconhecimento, de autorreflexão, de, de trabalho mesmo desse despertar, você vai escalonando e você vai subindo, mas vai oscilando, porque também é importante oscilar. Também é importante oscilar para que a gente entenda que, primeiro, que nós não somos robôs, né? Nós somos seres existenciais ligados com a fonte diretamente, e em muitas densidades a gente ainda vai oscilar em muito, né? Dessas para cima aí, e aí, matematicamente falando, vocês têm várias teorias que não, a partir da nona ou a partir da 12ª, a coisa começa a se estabilizar, se estabelecer. Eu vou dizer para vocês que eu prefiro nem usar essas premissas. Acho que, mais uma vez, vivendo hoje. Vamos entender o agora que é mais interessante, né? O que que a gente pode fazer e não se preocupar quando é que a gente vai atingir um patamar, né? Que a gente vai oscilar menos. Vamos aproveitar o que a gente tem agora e também desmistificar essa questão do 5D, né? Nos colocar em alerta com relação a essa oscilação já vai fazer com que a gente faça o nosso trabalho, já vai fazer com que faça o pleonasmo, mas é isso, mas já vai fazer com que a gente entenda o nosso trabalho, com que a gente pratique esse despertar da consciência, esse expandir da consciência. E esse é o entendimento que a gente precisa ter para muito mais trabalhar a consciência do que simplesmente só entender. É colocar em prática, como eu falei no início. É colocar em prática esse trabalho intensivo de expansão, de nos fazermos seres de quinta dimensão. É expandir, e expandir principalmente o autoconhecer. Então, aí vocês podem me perguntar assim, vamos lá, Dini, o que que a gente pode fazer, além da gente estar com essa anteninha ligada ou com um botãozinho ligado para nós entendermos os nossos sentimentos de uma forma melhor? O que mais que a gente pode fazer para subir com essas frequências, para estar com uma energia é, melhor, né, durante o nosso dia? Primeiro, começar a entender dessas formatações, entender tudo aquilo que nos colocam limitações, diante de visão mesmo, né? Dentro de premissas assim de medo, né? Com relação a certos bichinhos que colocam aí, entender principalmente sobre essa questão de se despojar dessa premissa do significado de morte, mas é acreditar aqui, né? E isso faz muito parte do que nós chamamos de expansão da consciência, onde você começa a navegar literalmente por essa malha energética, pelo campo consciencial, e entende que nós não somos só isso aqui. E entende de uma forma muito ampla, muito concreta, que é o trabalho que a gente realiza. E outras coisas, aterramento, contato com a natureza é tão importante hoje. Lança a mão, né, da utilização de tudo que a natureza nos oferece para nos restabelecermos essa conexão com os seres vivos em si. Você botar um pé na terra, você ir até uma praia, pisar na areia,
O aterramento tem um propósito assim maravilhoso dentro do que a gente chama do despertar. Sair, literalmente, eu sou suspeita, porque assim, eu adoro abraçar, adoro beijar, sabe? Carinho, é, dar e receber. Essa troca é tão importante. O dar e receber, porque sim, a gente também precisa receber carinho, afeto, abraço, um olhar terno, um olhar carinhoso. Não precisa de palavras, né? O simples, às vezes, um abraço diz muito mais do que um texto inteiro, gente. E entender que todos nós, aqui, assim, como serizinhos encarnados, e a gente está aqui ainda, né? Nessa carne, estamos aqui, nessa flesh and blood, né? No carne e osso ainda, no denso, né? Que a gente gosta e ainda existe essa necessidade desse contato, muitas vezes. Então, se soltar para isso, se permitir também receber carinho, receber amor. É uma delícia isso, né? E a gente entender que tentaram nos anestesiar com relação a esse sentir. Quantas vezes vocês escutaram assim, não chora, né? Não chora, engole o choro. O que acontece com o campo das emoções quando a gente não chora, quando a gente engole o choro ou não fala, né? Ó, uma dor de garganta, você pergunta para o teu corpo assim, o que você não falou? Tá aqui, tá preso aqui. Uma dor de estômago, o que você engoliu? Tudo que reverbera no nosso campo energético, e se a gente se olhar assim, você vê o corpo físico como uma densificação. É uma densificação do que nós somos como um todo. Nós somos seres energéticos, e a gente tem um tamanho mais ou menos umas 10, 15 vezes maior do que isso aqui, que a gente enxerga com os nossos olhos físicos, que é a densificação dessa energia. E esse campo das emoções, ele reverbera de fora para dentro. Por isso que tem aquela coisa que diz assim, quando bate no físico, o resto está todo estragado, né? O eletromagnetismo, o nosso campo eletromagnético, eu costumo dizer que quando ele está bagunçado, ele parece um cabelo com frizz. Ele fica todo, né? Ele está penteadinho, ai, a gente está bem. E esse campo das emoções vem direto aqui, ó, reverberar na carne, né? E é onde a gente sente aqui, sente no físico, tudo aquilo que reverberou e não foi legal no nosso campo energético, tudo que a gente recebeu e a gente, ó, literalmente engoliu e colocou aqui para dentro e não trabalhou. E aí vai reverberar em forma de doenças, né? Uma dor nas costas, uma dor de garganta. E hoje nós sabemos, dentro de vastos estudos, que a grande maioria dessas causas físicas das doenças, desses males, são causados pelo campo das emoções, por emoções mal trabalhadas ou não trabalhadas. A gente tem aí a medicina germânica, que define maravilhosamente bem toda essa parte, né, de leitura do campo emocional. Claro que a gente precisa olhar o indivíduo como uno, como único. Então, ali é uma generalização, mas a gente enxerga a nós mesmos e a gente sabe, no fundo da nossa alma, o que ocasionou aquilo, se nós nos questionarmos. Por isso que o acesso à nossa consciência hoje, aprender a ler campo, que é um dos carros-chefes que a gente tem dentro da expansão energética, é tão importante, porque faz parte desse autoconhecimento, dessa descoberta de si mesmo, de você aprender a se ler, principalmente, para depois você poder ajudar o outro, né? Ou ao mesmo tempo, como eu falei, porque a gente também está num momento em que o tempo urge e não tem tempo, né? Não tem tempo para a gente primeiro se aprimorar. Eu falo que a finaleira que está aí, acho que não dá nem para a gente ler a enciclopédia Abril toda. Entreguei minha idade. Então é isso, gente. Falei um pouquinho aqui, trouxe de uma forma natural para vocês mesmo, para que
entendessem um pouquinho e percebessem, e eu também posso me escutar, eu falo que é sempre bom, nós somos os maiores alunos de nós mesmos, né? Então, a gente se escutar faz parte dessa jornada e aprender. E como eu aprendo? Por isso que eu tenho que repetir tanto. Acho que eu sou a maior aluna mesmo, tenho que ficar sentada aqui repetindo e olhando, falando, ó, tá vendo? Vai praticar? E é bem por aí. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que, assim, não elejam salvadores por hoje. Não terceirizem o poder que vocês têm dentro de vocês. Todos nós somos capazes. Todos nós temos a capacidade de nos autoconhecer, de nos auto-refazer, de nos auto-reconhecer. Todos nós temos a capacidade de utilizar amplamente o que a gente chama de sentidos extrasensórios, né? Visão além do alcance, quando a gente fala de visão consciencial, a gente fala de clarividência, isso não diz respeito a uma pessoa que tem um dom, todos nós temos. Isso tem a ver com confiar em você e desenvolver e treinar, é treinamento, sim. E o convite que eu quero fazer a vocês é: façam esse trabalho de autoconhecimento, façam um trabalho de olharem para vocês mesmos e dizerem que vocês são capazes, que o amor que está aqui dentro, isso não é falácia, transforma e transmuta e consegue transmutar tudo, tudo, energeticamente falando. A energia vital que circula nesse corpo como seres solares, seres adâmicos que somos, de força crística, micaélica, nos transmuta. Então, tenham essa certeza dentro de vocês, do coraçãozinho de vocês, tá bom? Olha, um beijo e um abraço enorme em cada um. E gratidão, brigadeiro Jujuba Chocolate, depois eu falo dessa parte. Que quer dizer a mesma coisa, gratidão para vocês, tá? E um beijo enorme. Tchau, tchau. Até mais. Olá, sejam muito bem-vindos a esse evento tão necessário que é o Despertar da Consciência. Agradeço o convite, agradeço aos organizadores por tomar frente de criar este evento tão necessário nesse momento. Eu sou Eliane Xavier, sou mestre em Física Quântica pela Federal do Paraná e praticante budista há 21 anos. E tive o meu grande insight quando eu saí da universidade e comecei a praticar a meditação, praticar o budismo tibetano, estudar os ensinamentos. E aconteceu comigo algo muito semelhante ao que Fritjof Capra já havia relatado na década de 70, de 80, essa percepção de como a física moderna ela é um caminho maravilhoso de expansão de consciência. Como o que os grandes mestres iluminados já diziam há muitos séculos, hoje são resultados que aparecem na própria ciência. E isso me criou uma urgência de levar a física quântica para o público leigo. Eu mudei completamente a direção da minha carreira profissional. Eu larguei a universidade, a minha carreira de professora, de dar aula para pré-vestibular, para turmas de arquitetura, engenharia, e comecei a montar cursos para ensinar física quântica para o público leigo. Porque o simples fato de você compreender a física quântica, eu sei que é uma parte da ciência bem abstrata e bem complicada, que a maioria das pessoas tem muita curiosidade, mas não consegue absorver. Mas este mesmo conteúdo tão desafiador para a nossa compreensão, ele é um conteúdo que vai nos trazer uma mudança de paradigma, uma mudança na nossa percepção do universo e do nosso papel dentro dele. E isso é maravilhoso, porque o paradigma, ele é como as lentes, os óculos que nós usamos
para enxergar o mundo, para entender tudo à nossa volta. E quando nós mudamos esse paradigma, mudamos essas lentes que filtram tudo que chega até nós, as emoções positivas, tudo que a gente busca tão arduamente conquistar, vão surgir de modo natural, porque a gente não percebe, mas existe isso que nós chamamos de paisagem mental sutil, de paradigma, que é algo, uma paisagem que está silenciosamente por trás dos nossos olhos, dando significados a tudo que acontece. Por exemplo, no paradigma clássico cartesiano, nós temos uma ideia de um mundo separado de nós, de matéria existente independente do observador. Isso nos leva ao papel de vítima, porque o mundo está lá, as coisas são como são, não existe a minha interferência, eu como sujeito, como observador, não tenho poder sobre as situações que surgem na minha vida, então alguns têm sorte, outros têm azar. E se eu tenho azar, a única coisa que sobra para mim é o papel de vítima. Percebe? Tudo isso tem uma lógica dentro desse paradigma clássico cartesiano. Já o paradigma quântico, ele vai nos mostrar que não existe essa matéria, não existe esse mundo independente, separado do observador. Isso é uma conclusão que eu tiro daqui, olha, do livro de física quântica que eu estudei na universidade. Eu gosto de reforçar isso, porque a própria ciência moderna, ela diz coisas tão fora do nosso senso comum, que muitas vezes nós duvidamos se aquilo ali realmente é um livro de ciência, ou é um livro de zen budismo, ou é um livro espiritualista, mas é o que a ciência diz. Hoje, dentro do departamento de física, nós dizemos que é totalmente sem sentido e sem utilidade pensar em um mundo independente, separado do observador. Isso não faz sentido dentro da ciência atual. Por quê? Porque não tem como você descrever um elétron, descrever uma partícula quântica, sem incluir o próprio observador, o próprio instrumento que está sendo usado para medir essa partícula. Então, Niels Bohr, ele traz o princípio da complementaridade para apaziguar a questão da dualidade onda-partícula, que foi algo que deixou os físicos completamente desnorteados. Deixa eu começar essa história mais do início para você não perder o fio da meada. A física quântica, ela nasce na entrada do século XX, por volta de 1900, quando Max Planck propõe a ideia do quantum, do pacotinho de energia. E por que o Max Planck faz isso? Porque houve essa necessidade. As equações da física clássica, que descreviam a energia como uma onda que atuava de modo contínuo, não dava conta mais de explicar alguns experimentos que eram observados no laboratório. Então, precisava-se de uma nova teoria. E Max Planck propõe essa ideia, que nem ele sabe de onde veio, de quantizar a energia, de não apenas pensar na energia como uma onda contínua, mas como pacotinhos. Max Planck granulou a energia. E ele brinca quando as pessoas perguntavam: de onde você tirou essa ideia? Ele brincava: foi o ato de desespero, porque algo novo tinha que surgir. A ideia de Max Planck funcionou muito bem naquele primeiro momento. E 5 anos depois, em 1905, Albert Einstein usa a ideia da quantização
usa a ideia do quantum, do pacotinho de energia, para explicar um fenômeno chamado efeito fotoelétrico. Albert Einstein ganha o prêmio Nobel por esse trabalho. Não é pela teoria da relatividade que ele ganha o prêmio Nobel, é pela explicação do efeito fotoelétrico, onde ele surge com a ideia do fóton, que é o pacotinho de luz. Então ele pega essa ideia da quantização da energia e quantiza a luz visível. A luz, mesmo no espectro invisível, tudo agora é quantizado. E aí você pode perguntar, mas a energia, a luz, deixou de ser onda? Não, ela continua também tendo o aspecto de onda, mas ela também pode ser compreendida como partícula, pois a única maneira de entender o efeito fotoelétrico, de escrever equações matemáticas e chegar aos resultados que eram obtidos no laboratório, quando fazia-se o experimento do efeito fotoelétrico, é considerando a luz como pacotinhos, como fótons. Então, não há dúvida de que a energia, a luz, a radiação eletromagnética também se comporta como pacotinhos, como partículas de energia. Isso deixou os físicos completamente confusos. Mas a física sempre foi uma ciência exata. Como que agora nós vamos lidar com essa dualidade? Ou é onda ou é partícula? Como que vai ser isso? Então, Niels Bohr traz o que ele chama de princípio da complementaridade, onde ele diz que os aspectos, os modelos de onda e de partícula são complementares, eles não se excluem. Olha que coisa linda. Tá vendo como que o paradigma quântico, como que essa compreensão do universo através da física quântica, como ela traz princípios e conceitos que nos fazem entender o mundo muito mais profundamente e o nosso papel dentro dele. E tudo de um modo muito mais harmônico e positivo. Então, Niels Bohr diz que o aspecto de onda ou o aspecto de partícula, ele vai surgir dependendo do experimento que eu monto. Por exemplo, se nós montamos o experimento do efeito fotoelétrico, que nada mais é do que uma plaquinha de metal que incide luz sobre esta placa, nós vamos observar o elétron como partícula, porque esses elétrons que estão na plaquinha, quando absorvem a energia luminosa, os fótons da luz, esses elétrons pulam da placa. Então, a única maneira de compreender isso é entendendo a luz como fótons, como pacotinhos que entregam diretamente para o elétron a energia que ele precisa para se liberar da plaquinha de metal. Dessa forma, nesse experimento, nós consideramos o elétron como uma partícula, porque ele é uma partícula que pula da plaquinha de metal. Já no famoso experimento da fenda dupla, que você já deve ter ouvido falar, se você for um curioso sobre a física quântica, o elétron se comporta como onda. Como que isso acontece? Deixa eu explicar aqui rapidamente para vocês. Um físico muito esperto, chamado Louis de Broglie, ele usou a ideia do Einstein, ele tirou a seguinte conclusão. Se o Einstein conseguiu provar que a luz, que sempre foi considerada onda, também se comporta como partícula, como fótons, será que o que é partícula, o elétron, por exemplo, também não tem um comportamento ondulatório? Olha que pergunta sagaz e audaciosa a dele. Pois bem, o experimento da fenda dupla já era utilizado na época
para mostrar a natureza ondulatória da luz, que se divide, passa pelas duas fendas e mostra um padrão de interferência no segundo anteparo. Pois esse experimento, ele consiste de um primeiro anteparo com duas fendas, por isso o nome experimento da fenda dupla, e um segundo anteparo que vai registrar o que aconteceu com a luz, com os elétrons, com o que quer que seja que atravesse as duas fendas. Bem, resolveram fazer o experimento da fenda dupla para testar se o elétron não poderia ter também um comportamento de onda. Já que a luz, que é onda, se comporta como partícula, será que as partículas também não se comportam como onda? Bem, fizeram o experimento, jogaram um canhãozinho de elétrons contra as duas fendas e, para surpresa de todos, o que apareceu no segundo anteparo foi a figura de interferência. A mesma figura que aparecia quando ondas eram jogadas. Ninguém esperava isso. Acreditava-se que o elétron era uma partícula. Então, imaginava-se que alguns elétrons passariam pela fenda da esquerda, fariam uma marca, alguns elétrons passariam pela fenda da direita e fariam outra marca. Mas não foi isso que aconteceu. Os físicos ficaram chocados e pensaram assim: será que nós não estamos jogando os elétrons muito bagunçados um por cima do outro e isso está gerando o padrão de interferência? Então, eles ajustaram o canhãozinho de elétrons para que os elétrons fossem lançados um a um. E mesmo assim, depois de um determinado tempo, foi possível observar o padrão de interferência no segundo anteparo. Bem, eles pensaram, se os elétrons estão passando pelas fendas um a um único elétron se divide, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, interfere com ele próprio e faz o padrão de interferência no segundo anteparo. Isso é chocante. Os físicos começaram a perder o chão, aquele chão da física clássica, de um mundo determinístico, de uma matéria que existe por si só, independente do observador. Tudo aquilo começou a ruir. Então, a conclusão que eles chegaram é que realmente o elétron tem esse comportamento de onda. Mas eles ficaram muito intrigados. Eles falaram, não, nós temos que observar isso mais de perto. Como que o elétron se divide e passa pelas duas fendas? Isso não faz sentido. Vamos tentar observar por qual fenda o elétron passa. Então, eles colocaram um detector, uma maneira de observar as fendas. Colocaram um detector que mandasse um sinal, um aviso, quando o elétron passasse por aquela fenda. Só que o resultado foi mais estranho ainda. Quando eles tentaram observar por qual fenda o elétron passa, o elétron fez, no segundo anteparo, o resultado que era esperado no início, que seriam apenas os dois frisos. Ou seja, algumas partículas passam por uma fenda, fazem um friso, outras partículas passam pela outra fenda e fazem outro friso. Como assim? O elétron sabia que estava sendo observado? Quando nós tentamos observar por qual fenda o elétron passa, ele volta a se comportar como uma partícula. Se nós não temos o detector, não observamos diretamente por qual fenda o elétron passa, ele se comporta como onda, ele se divide, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo e faz a figura de interferência no segundo anteparo. Se nós observamos esse processo do elétron passar pela fenda, ele volta a se comportar como uma partícula. O elétron sabia que estava sendo observado? O elétron é tímido?
Ele só se espalha como uma onda quando não tem ninguém olhando? Quando nós observamos, ele volta a se comportar como uma partícula? E assim nós entramos nesse mundo misterioso e estranho da física quântica, que é fascinante, que mostra que quando nós adentramos a estrutura atômica, nós descobrimos outras leis, outros princípios, outra dinâmica, e o observador tem função direta no que está sendo observado. E daí surgiram várias interpretações sobre a física quântica, e todas elas nos levam a uma compreensão de universo num nível mais sutil, num nível de energia, num nível de frequência. Porque a matéria nem existe. Eu tenho um aluno que brinca que o materialismo vai acabar por falta de matéria. Porque já se sabe hoje, quando nós fomos entrando na estrutura atômica, nós descobrimos que não tem matéria lá dentro do átomo. Acreditava-se que o átomo era uma bolinha sólida, dura, impenetrável. Essa era a maneira que Isaac Newton entendia a matéria, o átomo, que vinha lá dos atomistas gregos, como o tijolinho que forma tudo à nossa volta. Um tijolinho cheio de matéria. Mas conforme a nossa tecnologia foi avançando e nos permitiu entrar neste mundo atômico e explorar as partículas subatômicas, nós descobrimos que o átomo não é indivisível, ele tem os elétrons. Foi a primeira partícula a ser descoberta. Alguns anos depois, Rutherford descobriu o núcleo atômico e descobriu que a massa do átomo não está espalhada por todo o átomo, como Newton acreditava, mas está num local muito pequenininho chamado núcleo. Em volta do núcleo, nós temos um espaço vazio, cheio de elétrons, que é a eletrosfera. Então a massa está no núcleo. Só que o núcleo também se divide em prótons e nêutrons. E mais recentemente, descobriram o quark, que está dentro dos prótons e nêutrons. Então, os prótons e nêutrons não são mais partículas fundamentais. Partículas fundamentais são aquelas que não se subdividem em partículas menores. Os prótons e nêutrons se subdividem em 3 quarks. O próton é formado por 3 quarks e o nêutron é formado por 3 quarks. Então, os quarks é que são fundamentais, por enquanto. Então, quando nós colocamos isso em números matemáticos, em fração, em porcentagem, dentro da matemática, nós chegamos que 99,99999, 12 casas decimais de 9% de um átomo é apenas espaço vazio. E aí você vai falar, mas como? Como assim espaço vazio? Por que que nós temos a sensação das coisas sólidas? Porque é vazio naquele sentido newtoniano, de uma matéria que existe separada, independente do observador. Mas, na verdade, o átomo ele é cheio de energia. Os elétrons são dualidades onda-partícula. Eles não são uma partícula de matéria. Eles são o que nós chamamos de onda de probabilidades. Porque, obviamente, quando descobriu-se que o elétron era uma onda, a pergunta que veio é: onda de quê? Uma onda de probabilidades, onde todas as probabilidades acontecem ao mesmo tempo. E no momento que nós, como observadores, interagimos, nós colapsamos uma realidade. Esse é o termo, o jargão científico que a física quântica usa. Colapsar é quando a onda de probabilidade se destrói e um evento material surge. A onda se colapsa num único resultado.
Então, não só o elétron, mas os quarks, todas as partículas quânticas, são dualidades onda-partícula. São ondas de probabilidade que se colapsam pelo observador. A academia tradicional tem dificuldade com essa visão, é claro, porque no meio acadêmico ainda existe o paradigma do materialismo científico. Apesar de todas essas descobertas da ciência, o paradigma ainda não mudou, porque mudar um paradigma é uma coisa muito difícil. Mas nós precisamos urgentemente mudar o paradigma, porque nós estamos no século XXI e nós jamais conseguiremos vencer os desafios do século XXI com a mente atuando num paradigma do século XIX. Não tem como. Precisamos estar com a nossa mente também no século XXI. Temos desafios muito complicados. Pandemias, tecnologia invadindo nossas vidas, agora inteligência artificial, problemas psiquiátricos, uma pandemia silenciosa de problemas psiquiátricos, problemas de sustentabilidade, estamos correndo risco como raça humana. Precisamos urgentemente mudar de paradigma para que tudo possa fazer um sentido diferente. Então, na academia, no meio científico, infelizmente, ainda existe esse paradigma do materialismo científico. Então, nós perguntamos a eles, por que a onda de probabilidades se colapsa num evento material? Eles dizem, não sabemos. Eles chamam isso de problema difícil. Colocaram até esse nome, hard problem em inglês. Problema difícil. Não sabemos por que isso acontece. E também não se importam de saber ou não, porque isso não interfere na matemática, isso não interfere na construção de tecnologia. Você não precisa saber exatamente a filosofia que está por trás daquela teoria. Você precisa dos números e das equações, e fazer as contas e gerar tecnologia. Então, infelizmente, é assim que ainda funcionamos. Só que aí eu te pergunto, responda para mim. Você acha que a tecnologia por si só vai resolver os nossos problemas? Você ainda acredita nisso? Veja quantos exemplos nós já tivemos. Os transgênicos foi uma esperança. Ah, que bom, agora vamos poder ter alimentos mais saudáveis, vamos acabar com a fome no mundo, os alimentos vão ser mais acessíveis. Foi isso que aconteceu? Na verdade, hoje, nós buscamos sobreviver à indústria alimentícia, porque a tecnologia acabou sendo aplicada para o lucro de uma minoria, e em detrimento da grande maioria da humanidade. E é assim que a tecnologia acaba sendo usada, para privilegiar a poucos, e não para o bem maior de todos. Por quê? Porque nós ainda atuamos nesse paradigma atrasado de separatividade cartesiano. E essa não é a realidade do universo. O cartesiano quebra tudo, separa tudo. Mas o paradigma quântico, ele mostra que todos nós somos uma teia de interrelações. O outro sou eu mesmo, em outras causas e condições. Por quê? Porque esse chamado problema difícil é compreendido de forma simples quando nós incluímos a consciência. Então, nós somos parte de um campo de consciência, que você pode chamar de Deus, você pode dar o nome que você quiser dentro da sua prática espiritual. E a física quântica, ela vai trazer essa espiritualidade que é sem dogmas, que é uma espiritualidade que nos conecta ao universo, nos conecta à nossa essência. A pessoa pode ter uma religião e não ter uma prática espiritual, porque a espiritualidade vem de ultrapassarmos as nossas fronteiras
que nos separa do todo. E muitas vezes a religião é praticada de um modo que nos isola mais ainda, que nós passamos a nos sentir superior ao outro, porque nós praticamos determinada religião e o outro não. E não é esse o verdadeiro objetivo. A espiritualidade vem de desenvolver o amor e a compaixão. E a física quântica traz isso porque ela vai nos levar a uma compreensão mais lúcida e mais profunda do universo e do nosso papel dentro dele. Nós somos frutos das estrelas, não é poesia, é ciência. Esse átomo que hoje está aqui formando o seu corpo nasceu dentro de uma estrela. No momento do Big Bang, o que havia era hidrogênio e hélio, que são os elementos mais leves. As estrelas foram se formando e fundindo esses átomos leves em elementos mais pesados. Quando a estrela morre, quando ela já fundiu todos os átomos que ela tinha, ela explode numa supernova. E todos aqueles elementos que foram gerados a partir da fusão dentro dela são lançados no universo e vagam por aí até que se agregam e formam planetas, plantas, seres que habitam os planetas, como nós. Então isso aqui, ó, que está aqui hoje formando o teu corpo, formando a molécula de água que a gente bebe, nasceu dentro de uma estrela, esses átomos. Então nós estamos conectados ao universo no nível atômico. Isso é lindo. Nós respiramos o ar que as plantas nos permitem respirar. Porque nós inspiramos e liberamos gás, inspiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. As plantas fazem um processo contrário, quer dizer, nós respiramos em sincronicidade com o planeta. Então, quando as pessoas entrarem realmente no paradigma quântico e perceberem essa unidade, que a molécula de água que está no rio, que está no mar, que está na chuva, é a mesma que está correndo dentro do seu corpo, tudo muda naturalmente, porque a visão mudou. Então, a sustentabilidade ela só vai funcionar quando nós realmente realizarmos que o planeta é o nosso corpo estendido. Não é o meio ambiente, porque quando nós falamos de meio ambiente, parece que é algo separado. Eu estou aqui e o meio ambiente está lá. Não é. Na verdade, o que nos cerca, o nosso planeta, é o nosso próprio corpo estendido. E voltando à questão da consciência, da mesma forma que o elétron ele tem essa onda de probabilidades e se colapsa em um evento material, isso também acontece com a nossa consciência. Por exemplo, imagine que nós estamos aqui nessa sala e soltamos um elétron aqui, todo mundo sai da sala, não tem ninguém observando, fechamos a porta. Esse elétron se espalha como uma onda de probabilidades, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. Daí você, a gente lá do lado de fora vai falar, poxa, eu quero ir lá ver isso, o elétron espalhado em todos os lugares. Só que quando nós abrimos uma frestinha da porta e observamos, nós não vamos ver vários elétrons espalhados, nós vamos ver apenas um elétron colapsado num único lugar. Então é assim que a física quântica funciona. É assim que a física quântica mostra que o mundo funciona. Então, a nossa consciência singular, a nossa consciência individual, a minha, a sua, a de todas as pessoas do planeta, são colapsos desse campo de consciência de infinitas possibilidades. Você percebe? Então nós temos a consciência quântica não local, nós temos a consciência una. E
cada consciência que nós somos é um colapso de uma possibilidade dessa consciência. Porque na física quântica também as coisas acontecem todas em paralelo. Hoje já se observa a fotossíntese, hoje em dia é compreendida pela física quântica. Quando a planta recebe o fóton de luz, ele faz todos os caminhos em paralelo dentro da planta. Por isso ele chega ao ponto de melhor reação química. Porque os biólogos perguntaram como que o fóton de luz, como que a luz sabe ir no lugar certinho que ela tem que ir dentro da planta para ter a melhor reação. Quer dizer, não é que ela saiba, é que ela faz todos os caminhos ao mesmo tempo. Então, naturalmente, os caminhos que não vão levar à melhor reação são cancelados pelo próprio campo eletromagnético das plantas, e o caminho onde vai ter a melhor reação para a fotossíntese é onde o fóton finalmente chega. Então vejam, hoje a migração de pássaros hoje já é entendida melhor através da física quântica, por um fenômeno chamado emaranhamento quântico, que não vai dar tempo de eu explicar aqui agora, mas que é um fenômeno também crucial para nós entendermos essa teia de interrelações. Então, meus queridos, essa consciência que é ampla, que é una, ela se colapsa nas suas infinitas possibilidades, dando origem aos seres sencientes. Por isso, a espiritualidade diz: o outro é você mesmo em outras causas e condições. Jesus falava de física quântica. Depois que nós aprendemos a física quântica, aprendemos o paradigma quântico, nós olhamos novamente os ensinamentos de Cristo e temos outra compreensão, uma compreensão muito mais clara e profunda. Então, o outro, em essência, somos um. Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Buda dizia: você tem a natureza de Buda, você não é diferente de mim. Jesus também dizia: você também pode operar milagres. Precisamos realizar essa natureza última, que é a nossa verdadeira natureza. Então, em essência, somos um. Somos todos essa mesma consciência única que se colapsou nas suas infinitas possibilidades. Aí eu entendi quando o meu mestre do budismo, meu lama, ele diz: o outro é você mesmo em outras causas e condições. Aí eu consegui entender. Falei, realmente, nós somos a mesma essência. Só que ele, o outro, nasceu com outro pai, com outra mãe, numa outra cidade, num outro país, numa outra condição. E eu numa situação diferente. Mas se nós trocássemos de lugar, provavelmente eu estaria seguindo o caminho dele também. Apesar, e a magia disso tudo é que, apesar de sermos todos um, cada um tem a sua singularidade, cada um tem o seu propósito de vida, que é só seu, que só você pode cumprir. Percebe por que é tão importante você cumprir o seu propósito de vida, você mergulhar na essência do seu ser? Porque tem algo nessa vida que precisa ser feito e só você tem essa capacidade. Existe uma informação que essa consciência quântica não local precisa, que ela busca, que só você pode dar para mandar esse quantum de energia para o todo. Então, meus queridos, olha, eu fico emocionada de falar desse assunto, porque é algo muito lúcido, muito verdadeiro, muito libertador. Então, eu vou aproveitar aqui para convidar vocês
eu vou estar oferecendo 4 aulas gratuitas de 27 de janeiro a 2 de fevereiro. O link vai ser disponibilizado para vocês se inscreverem. Quem assistiu aqui essa pequena palestra e quiser saber mais, aproveite, porque é um conteúdo que eu ofereço com muito amor para vocês, porque eu sei que é algo completamente transformador e libertador. E agora não é mais uma escolha. A mudança, o salto quântico de consciência, não é mais uma escolha. Nós precisamos dar esse salto quântico de consciência, porque quem não der, quem ficar para trás, vai ser muito complicado. E o universo, naturalmente, nos leva a esse salto quântico de consciência. As situações vêm, né? Isso também eu explico muito detalhadamente nas minhas palestras, nas minhas lives, que todo problema, toda situação difícil, ela traz um quantum de energia, ela traz um pacotinho para darmos o salto quântico de consciência. Porque é assim que o salto quântico acontece. Essa ideia do salto quântico, ela surge do modelo atômico de Niels Bohr, onde Niels Bohr compreende o átomo como o núcleo no centro e os elétrons em volta, só que os elétrons estão em órbitas quantizadas. Cada órbita tem uma determinada energia e uma determinada frequência. Quanto mais perto do núcleo, menor a energia, menor a frequência. E eu tenho a outra órbita, a outra e a outra. E quanto mais expandido, maior a energia, maior a frequência. Nós podemos compreender essas órbitas como níveis de consciência. E o elétron, para saltar de uma órbita para outra, ele precisa ganhar um pacotinho de energia. Aí ele simplesmente desaparece de uma órbita e reaparece na outra, sem nunca ter passado pelo espaço entre elas. Porque na física quântica não existe trajetória. As partículas simplesmente mudam a energia, mudam a frequência, elas desaparecem de um lugar e aparecem no outro, dando um salto quântico. E é para isso que nós estamos aqui, para esse salto quântico de consciência. E nós podemos pegar esse pacotinho de energia das mais variadas maneiras. E a vida está o tempo todo nos oferecendo situações para ganhar esse pacotinho de energia e dar o salto quântico. Por que isso envolve sofrimento na maioria das vezes? Porque nós estamos identificados a um falso eu. As identidades andam pelo mundo, elas não são ruins. Nós não temos que ver o ego como um inimigo, não é isso. O ego não é um inimigo, ele só é uma conclusão precipitada. Porque, como nós não sabemos a nossa verdadeira natureza, não conhecemos, a gente acha que é um ego, uma identidade, um falso eu. Mas nós não somos nada disso. Nós somos a essência que cria isso tudo. Por isso identidades morrem, novas identidades surgem, porque o que nós somos de verdade é esse contínuo mental, essa verdadeira natureza, essa energia que segue, mesmo que as identidades morram. Então, esse salto quântico de consciência acaba vindo de situações difíceis, porque são nessas situações que nós realmente abandonamos, desapegamos, deixamos ir aquilo que é artificial. E quando você consegue fazer isso, você está de parabéns. Deixar ir o que é construído pela mente, para que você possa chegar à essência. Porque, infelizmente, tem pessoas que não aproveitam essas oportunidades e ficam na mesma órbita, num ciclo, presos, repetindo as mesmas situações, os mesmos problemas, vez após vez, até
que finalmente a pessoa consiga se libertar e dar o salto quântico de consciência. Então, meus queridos, quer mudar o mundo? Mude você próprio. O que você está mandando para o universo hoje? Cada pensamento, cada vibração, cada palavra, isso tudo reverbera no todo. Nós não estamos separados. Então, quando um grande mestre vem para o nosso planeta, como Jesus, ele nos salvou, não é porque ele morreu na cruz, porque ele sofreu daquele jeito, ele nos salvou porque ele esteve aqui com essa consciência absurdamente ampla que um mestre iluminado tem. E essa passagem dele por aqui elevou a consciência de todo o planeta. Assim como Buda, assim como seres de luz como Gandhi, como Nelson Mandela. Você veja o que uma pessoa como Gandhi, uma consciência desperta, olha a transformação que ele teve, que ele trouxe para um número tão grande de planetas. Por isso, de pessoas. Por isso os mestres dizem, mesmo que você, alguns autores, né, dizem, mesmo que você pense negativo o dia inteiro, se você tiver um pensamento positivo, aquilo já ganhou o seu dia. Porque o pensamento positivo, ele carrega muito mais energia do que o pensamento negativo. Isso também você vai entender se você estudar mais profundamente a física quântica. Eu também explico isso. Então, o pensamento positivo, a consciência que vibra numa frequência mais alta, uma única pessoa que tem essa consciência, ela joga um quantum de energia muito mais poderoso para o todo do que milhares de quanta de baixa frequência de energia negativa. Então, meu querido, minha querida, te agradeço muito a companhia, agradeço muito o seu interesse, essa oportunidade de compartilhar essas ideias com você. Espero que você leve esse conteúdo para a sua vida e que isso se espalhe como uma onda por onde você passar, porque com certeza qualquer mínima transformação que você tiver vai afetar as pessoas à sua volta, vai afetar o todo. Você é muito importante, o seu caminhar é muito importante, a sua contribuição para a evolução do todo é extremamente importante. Então eu te dou os parabéns pela sua curiosidade, pelos seus estudos, pelas suas meditações. Aliás, eu ofereço 21 meditações gratuitas para quem quer começar a meditar, aprender essa técnica maravilhosa que hoje já é comprovada pela ciência, tá bom? Eu vou mandar os links todos para os organizadores do evento e eles vão disponibilizar para vocês. Essas 21 meditações são gratuitas, é só você acessar, entrar no grupo, que as meditações já estão lá, é só você começar a fazer. Tá bom, meus queridos? E tem os livros também, né? Eu tenho 3 livros publicados, tenho um agora saindo, agora para o início do ano. Também tem um livro infantil para quem já quer começar aí a física quântica para os pequenos. Eu passo todos os links para vocês. Tá bom, meus amores? Agradeço muito, muito. É um prazer estar aqui com vocês. Se houver alguma pergunta, algum comentário, vocês podem mandar, que a produção do evento vai me passar e nós teremos um outro momento depois para responder as perguntas. Tá bom, gente? Um beijo.